R$ 399. Esse é o preço da versão de console que a Bandai Namco está cobrando pelo primeiro jogo de um estúdio que nunca lançou nada. O diretor é o cara que dirigiu The Witcher 3 e atuou como diretor de design em Cyberpunk 2077, então dá pra entender o hype. Até aqui parece uma aposta segura. Mas o gameplay mostrado essa semana revelou uma mecânica que pode mudar completamente a forma como você joga um RPG de mundo aberto. E o preço torna essa aposta perigosa. Antes de pré-comprar, tem 6 coisas que você precisa entender. O primeiro problema é justamente esse preço. R$ 399 não é um valor que te convida a experimentar, é um valor que exige confiança. E Dawn Walker ainda precisa provar que consegue entregar um RPG desse tamanho. No PC, a versão brasileira está listada por R$ 303,50 na Steam. A edição Eclipse custa R$ 455,60 nos consoles. Ela adiciona apenas conteúdo digital, compêndio, trilha sonora e história em quadrinhos, mas nenhum conteúdo adicional de gameplay. Você paga mais e recebe conteúdo digital, mas não mais jogo. O bônus de pré-venda é o conjunto de armadura Sangoran Wayfarer. The Witcher 3 já chegava depois de 2 jogos anteriores, como a franquia estabelecida. Dawn Walker está chegando como a primeira produção. E existe um argumento contrário. Tem gente defendendo que $70 virou padrão da indústria, que o jogo tem horas de conteúdo e que o pedigree justifica. Tudo isso é verdade, mas nenhuma dessas coisas elimina o risco de um primeiro lançamento. O segundo ponto é a mecânica que eu mencionei na abertura, e é também um dos pontos mais discutidos pela comunidade. Você tem 30 dias e 30 noites para resgatar sua família, que foi sequestrada pelo vampiro Branxis. Mas não existe um relógio em tempo real rodando enquanto você explora. O tempo é um recurso, não uma contagem regressiva que te persegue. Ele avança quando você completa determinadas quests, atividades ou ações específicas, como aprender certas habilidades. Explorar o mundo livremente não gasta tempo. E o mais importante, se você não conseguir salvar sua família a tempo, o jogo não acaba. A história simplesmente toma um rumo diferente. Isso tira a pressão típica de jogos com limite de tempo, mas mantém o peso das escolhas. Conforme o tempo passa, oportunidades surgem e outras desaparecem para sempre. E é aqui que a comunidade se divide. Para alguns, esse sistema é justamente o que torna Dawn Walker diferente de um RPG de mundo aberto convencional. Para outros, ele pode transformar exploração em gerenciamento de tempo, fazendo você pensar 2 vezes antes de aceitar uma quest ou aprender uma habilidade. Tudo é opcional, mas nada é de graça. O terceiro ponto é a dualidade do protagonista, e aqui o jogo coloca as consequências das suas escolhas diretamente nas suas mãos. De dia, Cohen funciona mais próximo do seu lado humano, e aí entra a bruxaria. Você usa o seu próprio sangue para lançar hexes, falar com os Dortos e atravessar o plano astral. À noite, o lado vampírico ganha força. Garras, presas, escalar paredes, cruzar grandes distâncias e até se transformar em lobo. Só que vampiro sente fome de sangue. Beber sangue desbloqueia habilidades novas, mas corrompe o personagem no processo. E aí, você decide se vai seguir só um caminho ou misturar os dois. Você não está escolhendo só habilidades, está escolhendo como quer resolver os problemas. E cada escolha afeta a forma como o mundo reage a você. Dá para tentar invadir o castelo de Branxis logo depois do prólogo, mas derrotar ele sendo um recém-transformado em Dawn Walker seria uma façanha para lendas. E quando a escolha deixa de ser estratégica e vira combate? O combate tem 2 modos, e você escolhe qual prefere. O Omni Block e o Omni Attack são o modo acessível. O personagem decide sozinho a direção dos golpes e dos bloqueios. A única exceção são ataques imbloqueáveis, que só dá para desviar. Para quem prefere algo mais tático, tem o combate direcional. Você observa os movimentos do oponente, reage a eles, encontra um ritmo e usa esse ritmo para derrotar o inimigo. Habilidades ativas funcionam nos 2 modos. Você pode dar mais dano, se curar no meio da luta, controlar uma multidão de inimigos ou simplesmente interromper um ataque. Até no combate, o jogo tenta deixar a decisão nas suas mãos. A escolha do estilo não limita o que você consegue fazer, só muda como você faz. Agora vamos falar do risco real, e aqui entra o contexto que importa. A Rebel Wolves foi fundada em 2022, e boa parte do time veio da CDPR, mas esse continua sendo o primeiro jogo deles. E o problema não é Dawn Walker ser o primeiro jogo da Rebel Wolves. O problema é o preço pedir que você confie nele como se ele já tivesse provado que consegue entregar um RPG desse tamanho.
E aqui entra um detalhe importante. The Blood of Dawn Walker é o primeiro capítulo de uma saga, mas não é uma história incompleta esperando uma sequência. O conflito entre Cohen e Branxis chega a uma conclusão neste jogo. A Rebel Wolves confirmou que é uma história autocontida, sem cliffhanger. Mas Cohen ainda não sai de cena. A saga continuará em jogos futuros, atravessando diferentes épocas, lugares e culturas, com novas histórias e novos personagens. As escolhas que você faz neste jogo podem inclusive ser importadas via save para os próximos capítulos. Então você recebe uma história completa agora, mas também está entrando no começo de uma narrativa muito maior. E na pré-venda, esse risco fica principalmente com você. Se o jogo for uma obra-prima, quem pré-comprou vai rir de quem esperou. Se for mediano ou precisar de patches pesados, quem pré-comprou vai ter pago o preço de AAA por uma experiência de estúdio em primeiro voo. Se você já está convencido pela proposta, aceita o risco de um primeiro lançamento e R$ 399 não pesam na decisão, a pré-venda existe justamente para você. Mas se você quer descobrir primeiro como o jogo realmente roda, como a Unreal Engine 5 vai se comportar e se esse mundo funciona fora dos trailers, esperar as primeiras análises é a escolha mais segura. E se o problema não é preço, performance ou falta de informação, mas simplesmente a proposta de Dawn Walker, esperar não vai resolver, porque nenhuma atualização vai transformar esse jogo em outra coisa. No fim, essa é a aposta. Você pode entrar agora acreditando no pedigree e no potencial da Rebel Wolves, ou pode deixar o lançamento provar primeiro que esse potencial virou um RPG à altura do que está sendo cobrado por ele. A campanha fica entre 30 e 40 horas, podendo chegar a cerca de 70 para quem explorar tudo. É single player, roda offline e terá legendas em português do Brasil. No PC, o mínimo pede mais GTX 1060, com processadores como o i5 11400F ou Ryzen 7 2700X. The Blood of Dawn Walker chega em 3 de setembro. O potencial já apareceu. Agora falta descobrir se ele consegue entregar tudo isso pelo preço que está sendo cobrado.